todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, esta igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol no baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Olá, uma alegria mais uma vez poder compartilhar com você um pouco da IPI do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Nesse projeto que a Coordenadoria Nacional tem desenvolvido, intitulado Conhecendo a IPI. Nossa proposta é que você possa conhecer os departamentos internos da nossa igreja, as autarquias, né, as secretarias, enfim, ver como a estrutura nacional dessa igreja funciona. Começamos falando da própria Coordenadoria Nacional de Adultos. Tivemos uma primeira edição onde você pôde ver e conhecer ali a história, a origem, né? Quando tudo começou, né? E como eu penso, a gente confunde a própria história do povo de Deus, né? Dos leigos da igreja, com a história da igreja, né? Que desde a sua fundação estavam ali trabalhando, né? Se dedicando nos seus ministérios, né? Colocando seus dons e talentos a serviço do reino, tá bom? Então a SAS, Sociedade Auxiliadora de Senhoras, e a Sociedade dos Varonis, né? Sociedade Varonil também prestaram aí grandes serviços aí, né? na vida da igreja. Acompanhamos também a transição, né? Que foi feita do sistema onde trabalhávamos anteriormente de forma separada, homens e mulheres, quando em 1987 passamos a trabalhar juntos, homens e mulheres, já numa sociedade diferente, né, que estávamos vivendo na década de 80, e a igreja segue mudando, acompanhando as mudanças sociais aí. Queremos hoje compartilhar as histórias mais recentes, né, do movimento dos adultos da IPI. Nós vamos estar acompanhando aí um pouquinho de fatos históricos, testemunhos, né, falando da revista Alvorada, né, que foi aí e né, hoje, como Vida e Caminho, um órgão oficial, né, dos adultos da nossa igreja, e tem sido um instrumento também de bênção na vida das famílias da nossa igreja. Falaremos também sobre as gestões, né, de 1999 até os presentes dias, né, que você vai poder acompanhar aí os últimos passos do movimento de adultos da nossa igreja. Tá? Estaremos ouvindo
Reverendo Írcio, grande colaborador, né, amigo do movimento dos adultos da nossa igreja, um entusiasta, né? O Paulo Nogueira, presbítero Paulinho, né, que também se dedicou muito, né, como secretário nacional de Forças Leigas, coordenador nacional de adultos, sempre esteve trabalhando muito. Ele e sua esposa, né, hoje falecida, nossa irmã Iaci, trabalharam muito também na vida da nossa igreja. A nossa irmã Inailda estará também dando seu testemunho, ela que foi coordenadora em algumas gestões, né, e vai poder também dar aí a sua fala, a sua contribuição nesse recuperar aí, nesse buscar, né, trazer à memória aí fatos importantes da vida dos adultos da igreja. Ouviremos também o nosso irmão Daltro, né, ele que também trabalhou como coordenador nacional e sempre acompanhou de forma também muito animada, muito disposto o trabalho dos adultos da nossa igreja, né? Então, depois, por fim, estaremos acompanhando fatos, né, que aconteceram na gestão do nosso irmão Odair e Ione, né, principalmente o Frutificai, o Congresso A Colheita, enfim, queridos, muita coisa boa para ser vista, olhada com atenção, porque tem lições que a gente aprende, tem ferramentas que a gente já usou, que hoje, numa nova roupagem, numa nova linguagem, podem ser novamente utilizados aí. E também vamos falar da nossa gestão, né, de 2019 até hoje. A gente tem trabalhado aí, né, servindo a nossa igreja, e com muita alegria a gente pôde fazer aí vários encontros de lideranças, né, capacitando lideranças, despertando novas lideranças. Então, que você possa aproveitar todo esse conteúdo, né? A pandemia, ela tem aí nos limitado, infelizmente, no último ano e neste ano também de 2021, a nossa presença, o nosso contato físico, né, aí com os irmãos nas regiões aí do nosso Brasil, mas a gente espera em Deus, né, que em breve possamos voltar a ter encontros locais, regionais, né, sinodais, e também a encontros nacionais aí que sempre marcaram tanto a vida da nossa igreja e dos leigos da nossa igreja, do povo de Deus, né, que são os congressos nacionais, os encontros nacionais, os encontros de liderança, né, uma grande ferramenta para o aprimoramento aí, para o compartilhar de experiências aí e motivar, né, os nossos líderes, o nosso povo a seguir adiante aí pela coroa real do Salvador, né, trabalhando pela obra do Senhor de forma aí dedicada, incansável. Então, que Deus possa abençoar você, aproveite esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo e que Deus possa, assim, estar abençoando os adultos da nossa igreja. Você aí na sua igreja local, junto com os casais, aí, as famílias da sua igreja, né, na sua região também, que vocês possam trabalhar de forma integrada, cooperando, né, e estamos aqui à disposição para continuar servindo também aos irmãos. Que Deus os abençoe. Boas recordações. Os congressos da CNA. Que oportunidades maravilhosas! Após a organização da CNA, foram realizados congressos e assembleias para a eleição. A cada 2 anos, as coordenadorias eleitas vinham com força total, programando e realizando atividades que a todos inspiravam. Parabéns a cada coordenadoria eleita, homens e mulheres de valor que trabalharam incessantemente para engrandecer a nossa amada igreja. E os encontros regionais de líderes? Que oportunidade para rever irmãos e irmãs de outras igrejas. A vibração dos participantes que chegavam aos encontros enchia o nosso coração de alegria. As programações eram sempre cuidadosamente elaboradas. Valia a pena participar desses encontros. O objetivo não era apenas
cumprir a agenda preparada anteriormente, mas proporcionar também um clima de confraternização e de aprendizado. Outro fator a destacar foi a adequação dos temas escolhidos para cada congresso ou encontro. A preocupação era apresentar qualidade e oportunidade. Isso foi conseguido e os objetivos alcançados foram revelados pelo envolvimento dos participantes nos eventos programados. Os participantes convidados sempre demonstraram conhecimento do que lhes eram destinados a desenvolver. O que dizer dos locais? Eram sempre escolhidos em lugares aprazíveis e tranquilos. A alimentação era farta e saudável, revelando o cuidado dos organizadores de proporcionar bem-estar a todos que acorriam aos eventos programados. A expectativa dos coordenadores era criar ambientes agradáveis que permitissem a todos usufruir das atividades programadas e também aproveitar as oportunidades para apreciar a beleza dos locais escolhidos. Lembro-me de Serra Negra, Poços de Caldas, Lusiânia, Guarapari, dentre outros. Deixaram saudades. A preocupação dos coordenadores da CNA era criar o clima de interação entre e com as coordenadorias locais e regionais. O resultado era sempre a formação de equipes grandemente capacitadas para que cada evento alcançasse os objetivos, envolvendo os responsáveis de cada fase em um clima de companheirismo e de compromisso. Os participantes davam sempre uma nota positiva às reuniões. As manifestações de aprovação dos eventos deixavam os coordenadores e colaboradores gratificados. Notei que os esforços dos programadores de cada encontro visavam estimular a interação entre todos, reafirmando o conceito de igualdade na diversidade, considerando que, embora de diferentes regiões do país, todos eram um só povo, o povo de Deus. Os cultos, as palestras, as apresentações festivas, os grupos de trabalho, todas as atividades contribuíram para o fortalecimento dos laços fraternos e de amor cristão, ficando claro que os coordenadores da CNA, todos, eles e elas, sempre deixaram nos corações aquele desejo de queremos mais. Parabéns, coordenadores, aos atuais e a todos os que os antecederam. Para as futuras coordenadorias, meus votos de sucesso, resultantes de dedicação, eficiência e compromisso, certamente haverão de enfrentar desafios. Não busquem o cargo, busquem antes servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cânticos de louvor. Estou convicto que também deixarão saudades. A Deus toda a glória. Em 1994, os irmãos lembram da revista Alvorada. A revista Alvorada era a revista da Confederação de Senhoras da nossa igreja.
que marcou presença. Era mesmo uma revista muito bem preparada e a igreja recebeu com muito entusiasmo e durante vários anos. Mas depois, com a unificação das sociedades de adultos, então a revista deixou de ser editada, até que a comissão executiva da nossa igreja, em âmbito nacional, decidiu que a revista deveria ficar a cargo da coordenadoria, ou melhor, da Secretaria Nacional de Forças Leicas. E na ocasião, eu estava ocupando o cargo de secretário nacional de Forças Leicas e assumimos a missão de fazer circular a revista Alvorada novamente, a partir de então, como órgão da Secretaria de Forças Leicas, com a participação dos adultos, da mocidade, dos adolescentes da igreja. Todos tinham seu lugar na revista Alvorada. O secretário nacional de Forças Leicas, então, que era a minha pessoa, assumi a responsabilidade de diretor-geral. Diretor administrativo, o nosso irmão, presbítero Francisco de Almeida. E o redator dessa revista, o nosso irmão Roberto Costa. Também faziam parte da edição da revista o nosso irmão Roberto Almenara, que era o diagramador da revista. E o reverendo Josué Xavier, também de saudosa memória, era o revisor da língua portuguesa. A revista Alvorada foi editada há alguns anos mais e agora ela foi substituída por uma outra revista das Forças Leicas. E graças a Deus, esse trabalho continua. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje continuamos a contar a história da caminhada da CNA. Já ouvimos a recordação do reverendo Írcio como parceiro e colaborador do trabalho da CNA, juntamente com a sua esposa, Tirza Guimarães. E o relato da importância da revista Alvorada, e agora é Vida e Caminho, com o presbítero Paulo Nogueira, que foi coordenador da CNA com sua esposa Iaci do Vale Nogueira, de 95 a 98. Também quero deixar o meu testemunho e amor pelo trabalho da igreja. Tenho orgulho de ser presbiteriana independente. Já sou a terceira geração. Participei ativamente da Federação de Mocidade do Presbitério de Londrina e a sigla era FELOM. Participamos de vários congressos nacionais e a turma falou, lá chegou a turma da FELOM. Casei em 85, mas continuei fazendo parte da liderança da FELOM até 88. Com os filhos pequenos já não era possível continuar na mocidade. Mas as mudanças da estrutura, a junção de SAS e varonil, ficamos aguardando as mudanças no presbitério. Foi em 91, eu e meu esposo Ezequiel Casella, fomos eleitos coordenadores regionais de adultos do presbitério de Londrina. Fui trabalhar na Secretaria de Missões em 93, a SMI, que tinha uma sala dentro do Seminário Teológico de Londrina. E a CMI foi convidada para participar do congresso que tinha como coordenadores Ditinha e Lindenberg. A Secretaria de Missões
foi mostrar o seu trabalho no estande, lá em Lusiânia, novembro de 94. E em novembro de 98, participei do congresso com muitos irmãos e irmãs do meu presbitério, daí fui convidada a fazer parte da assessoria da CNA. Participei como assessora 2 mandatos, com a Inailda Bicudo, e o primeiro mandato foi com Florisvaldo Rodrigues, 99 a 2000, e depois foi eleito Alípio dos Reis, 2001 e 2002. O segundo mandato foi então Inailda e Ezequiel Casella, 2003 a 2006. Nos próximos depoimentos e vídeo, vamos ouvir e ver fotos de que nos deixam com muita saudade desse tempo. Vamos continuar ouvindo, vendo a CNA e a sua caminhada. Hoje estaremos entrevistando a presbítera Inailda Bicudo, que foi coordenadora dos anos de 1999 a 2002, com nosso irmão Florisval Rodrigues e Alípio dos Reis. E também coordenadora de 2003 a 2006, com o presbítero Ezequiel Casella. A minha amada igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, quero deixar aqui a minha saudação como presbítera da IPI de Franco da Rocha e como adulto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, dizendo que esta pandemia, esse afastamento, muitas vezes, nos desliga do cenário nacional. Entretanto, continuo com o mesmo amor, com o mesmo carinho pela liderança, começar pela presidência, passando por todos os segmentos. Deixo o meu abraço saudoso, o meu carinho, dizer para vocês que amo a minha igreja e amo estar com vocês sempre. Inailda, como você teve contato pela primeira vez com o trabalho de adultos da IPI do Brasil? Conte-nos um pouco sobre isso. Difícil, né? Contar um pouco sobre o contato com esse departamento, com esse segmento, porque desde a mocidade, desde a adolescência, vivi com a liderança da igreja local, regional e depois na mocidade nacional. Na verdade, eu conheço o trabalho de adultos desde que ele se desenha como Sociedade Auxiliadora de Senhoras e varonis, porque minha mãe foi também líder da Sociedade Auxiliadora das Senhoras, regionalmente e local. Então, a minha inserção foi uma inserção natural, uma inserção de adaptação ao trabalho, mesmo porque eu venho conhecendo o trabalho e a história da igreja desde a minha meninice, né? Desde que eu me conheço assim por gente, eu já estava inserida no trabalho da igreja local, e aí foi somente eu conhecendo através da minha própria casa e da convivência que eu tinha com os regionais aqui da minha região. Então, eu não tenho, assim, eu conheci o trabalho em tal época, em tal hora. Eu conheço o trabalho porque eu conheço a igreja desde a minha infância. Eu vivi na igreja, né? A igreja é minha mãe. A igreja é onde eu cresci e aprendi a ser o que sou, né? Tanto na minha vida profissional como na liderança da igreja. Então, não tive um momento exato, porque minha mãe já militava no trabalho da SAS. Então, foi muito tranquila a passagem. Sempre gostei de estar com eles, por conta da minha mãe estar ligada ao trabalho de liderança. Mais pergunta.
O que foi decisivo para você se candidatar para liderar os adultos da IPI do Brasil? Essa pergunta é capciosa, né? Na verdade, eu estava, quando da minha eleição, quando eu cheguei no Congresso para ser eleita, eu estava há um tempo somente trabalhando na igreja local. Você é muito achegado à minha família, meu marido é pastor, então eu estava trabalhando na igreja local, fazendo o acompanhamento e o assessoramento para ele. E naquele ano nós decidimos, as meninas já estavam, a Domitila mais adolescente, a Ludmila começando a entrar na adolescência, eu as levei para o congresso da UMP. Juntamos uma equipe, eu estava nessa época na IPI de Vila Aparecida, São Paulo, Presbitério Freguesia, e decidi que deveria levá-las para o congresso e levei uma equipe. Nós fomos para Maringá, para o congresso. E lá reencontro líderes, reencontro pastores, amigos, e mês que vem é o congresso de adultos. Eu ainda não havia participado de um congresso de adultos. Não, já havia sim, um congresso anterior. Falei, não, mas eu não fiz inscrição, mas fui levada pela conversa de pastores, né, amigos muito próximos, e ao retornar para São Paulo decidi participar do congresso de adultos, que foi em Serra Negra. Chegando lá, né, fui uma inscrição meio que extemporânea, mas fui sem pretensão nenhuma, fui para conhecer, para participar. Chegando em Serra Negra, começamos a participar, e no momento, né, de montagem de chapas e tudo, houve um convite para que eu participasse de uma chapa, e eu fiquei muito preocupada, e fui para o quarto e falei para o meu marido, e agora? Ele falou, bom, essa decisão é sua, você está afastado há um tempo da liderança nacional, o que você acha? Como eu vinha de um trabalho da UMP e da Confederação, eu tinha medo, eu tinha um temor muito grande de ir para a coordenadoria. Porém, a bancada do Presbitério São Paulo era muito grande, né? E eu conhecia todo mundo me conhecia, e nós fomos conversando, e os amigos de mocidade que estavam todos ali, já entrosados no trabalho de coordenadoria de adultos, vamos, Nailda, vamos, a gente está aqui para ajudar, para colaborar. E aí, juntando com outras pessoas que conheci lá em Serra Negra, decidimos formar uma outra chapa, porque só tinha uma chapa, né? Nós tínhamos uma chapa de liderança, que era apoiada pela diretoria que estava atual na hora, no dia. Vamos montar uma chapa, então, de São Paulo? Falei, vamos, né? Mas essa chapa ela foi misturada, ela foi também contemplando outras regiões, Paraná, né? E São Paulo, e fomos. E aí surgiu o meu nome como para encabeçar a chapa, e o Florisval, na época de Londrina. Fizemos a chapa, encabeçamos, e trabalhamos naquele tempo ali, conhecendo o trabalho, me inteirando do que poderia acontecer, porque eu vinha de confederação, né? Então, e aí a chapa ganhou, foi eleita, né? Nossa chapa foi eleita. Eu fiquei com um misto assim de alegria na época, na hora, muito alegre, mas muito temerosa. E aí, graças a Deus, graças àqueles que estavam compondo a chapa e ao apoio do meu marido e de toda a região de São Paulo, eu fui me acalmando, tomando pé da situação para poder ser coordenadora junto com o meu companheiro lá de Londrina e começar a caminhada. Mas também
eu sentia, quando eu realmente fui eleita, eu falei, olha, Deus tem os seus meios, né, de chacoalhar você, porque eu estava bem acomodada na igreja local, fazendo o trabalho, mas eu estava trabalhando com mocidade ainda, na igreja local. Então, Deus falou assim, olha, chega, na hora de você... E aí eu senti que realmente estava no momento de eu trabalhar com os adultos e aprender com os adultos muita coisa. Mas foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu saí de Maringá, tinha lá um pastor, muito amigo nosso aqui do presbitério, ele falou, vá para lá, você vai ser coordenadora de adultos. Eu falei, o quê? Não vou falar o nome do pastor, porque foi uma brincadeira. Ele fechou a porta do meu carro assim, ele falou assim, vá para Serra Negra, você vai ser coordenadora de adultos. Eu falei para ele, você está brincando, não quero não, chega. E eu realmente, quando eu voltei para São Paulo, ele falou, não falei para você? Mas foi uma surpresa agradável, uma surpresa que me edificou a minha vida todo o tempo que eu estive na companhia da Coordenadoria Nacional de Adultos, dos adultos da igreja. Foi assim, Paulo. Você acompanhou o processo de transição de confederação para coordenadoria. Conte-nos um pouco sobre isso. Acompanhei, sim. Foi um momento muito difícil para a igreja. E, nesse momento, eu estava na Confederação Nacional de Mocidade, cujo segmento não atendeu as mudanças, né? Não aceitou, e ficou por um tempo como confederação, não como coordenadoria. Participei de algumas discussões sobre a mudança. Eu discordei, quando na minha igreja, na época, eu era membro da igreja de Jundiaí, nós recebemos o presbítero Francisco e a professora Miriam Púcio. Na época, eles estavam na liderança já da Coordenadoria Nacional de Adultos, e eu deixando a Confederação Nacional de Mocidade, era secretária, estava deixando a confederação. Tivemos entraves muito grandes, entretanto, a liderança que montou, né, que propôs a mudança, ela foi firme, ela trabalhou, teve muitas dificuldades, e eu posso dizer para você que no momento em que aconteceu de fato, eu me recolhi, foi quando eu fiquei trabalhando somente com a igreja local, na época, muito aborrecida com a mudança, e, de repente, eu venho a ser eleita coordenadora, né, nacional por um bom tempo. Porém, o que ficou quero dizer para vocês o que ficou daquele momento. Para alguns líderes com quem eu tenho ainda convivência, ficou um sentimento de um trabalho bloqueado, de um trabalho desmerecido com relação aos dois segmentos, SAS e varonil. E para outros, né, era o sentimento de um início de uma nova temporada, de algo novo, que seria melhor para a Igreja Nacional. Não sei dizer para vocês se foi melhor, sei que houve a mudança. E essa mudança separou muita gente, entristeceu muita gente, muita liderança. Mas, como tudo na vida tem o seu tempo de adaptação, nós estamos ainda nesse tempo de adaptação, creio eu.
porque vemos algumas coisas acontecendo no cenário nacional com segmentos separados da Igreja Nacional. Isso me entristece muito. Se eu tenho alguma iniciativa, alguma atividade que eu não realizei, dentro da programação, dentro de todo o plano estratégico e programação que nós fizemos em 9 anos, tudo aquilo que nós pautamos como objetivos essenciais e como projetos, nós conseguimos realizar. Conseguimos levar a termo, conseguimos completar a nossa jornada. Então, não tenho alguma coisa que eu quisesse realizar, que eu quisesse fazer. Eu continuo trabalhando na igreja, eu continuo... Agora, sou presbítera, então tem muita coisa ainda que nós podemos realizar fora do campo da liderança de frente, né? Estar de frente com a liderança. Não tenho esse sentimento, Paulo, de não ter feito alguma coisa. Não tenho. Tem alguma atividade ou evento que você gostaria de realizar e não conseguiu realizar na sua gestão? Não, eu acabei de dizer. Todos os projetos, você participou das minhas gestões. Você pode falar e pode dizer, Enailda está mentindo. Tudo aquilo que nós planejamos, que houve, idealizou, né? Projeto que colocamos como propósito para a nossa caminhada como equipe, nós levamos a termo, a bom termo. Lógico que com dificuldades, com tropeços, mas sempre recomeçando. Então, não tenho essa na cabeça, assim, ou fazendo uma rememorização, nada, não tenho nada que eu gostaria de ter realizado e não fiz. A equipe foi muito precisa, né? A equipe trabalhou muito, todas as 2 equipes com as quais eu trabalhei me ajudaram e me fizeram entender que aquilo que deu para realizar, nós realizamos. Partindo desse princípio, vem a nossa próxima pergunta. Nós sabemos que, para um bom trabalho, precisa haver uma boa gestão. Quais iniciativas da tua gestão que você trabalhou com a tua equipe, teu grupo, junto com as coordenadorias regionais? O primeiro trabalho nosso foi a reorganização de coordenadorias locais e regionais. Naquele momento, recebemos uma coordenadoria boa, forte, porém, com regiões que trabalhavam completamente diferente daquilo que era proposto pela Igreja Nacional. Então, o primeiro projeto nosso foi trabalhar a reimplantação das coordenadorias regionais e locais. Esse foi um dos propósitos. O segundo propósito nosso foi restabelecer os encontros de liderança, preparar liderança, para reassumir o trabalho, vou usar uma palavra que nem gosta, trabalho leigo, né? Para que mexêssemos com os jovens, os adultos da igreja, que eles se sentissem parte da igreja, e sempre eu dizia, vocês são a igreja, vocês determinam o que a igreja precisa fazer. Então, reavemos os nossos encontros de lideranças, fizemos também, era um propósito da igreja treinar liderança, né? Deixá-los preparados para continuar o trabalho, para que o trabalho se solidificasse como coordenadoria de adultos. Então, outro trabalho que também foi projeto nosso era a visitação ao território nacional, né? Então, nós nos dividimos, visitamos praticamente quase todo o Brasil, quase todo o Brasil. Essa é uma das facetas da coordenadoria que muito, muito me alegrou, foi muito prazeroso, o Brasil se conectou de uma forma muito legal naquela época. E uma das coisas que nós nos empenhamos em fazer
enquanto Coordenadoria Nacional de Adultos? Foi trabalhar na direção da Igreja Nacional. Trabalhamos missão, trabalhamos diaconia, trabalhamos também junto com os jovens, procurando fazer a inserção da juventude em nossos trabalhos. Procuramos seguir sempre o plano da diretoria nacional. Então, eu acredito que as nossas iniciativas partiram por aí. Sempre pensando na unidade da igreja, né? Sempre pensando em que a Coordenadoria Nacional de Adultos, quando ela reúne adultos, ela reúne missão, ela reúne diaconia, ela reúne presbiterato e também reúne jovens. Eu tive o privilégio de participar dessa gestão, das duas, metade numa gestão e da outra. A outra inteira. A outra inteira. E foram momentos de muito aprendizado para a minha vida. Quando eu completei 20 anos de ministério à frente do coro da igreja, eu deixei muito claro que eu sou o que sou pela graça de Deus, mas também eu aprendi com a Inailda, eu aprendi muito em matéria de gestão com a Inailda. E nós estamos vivendo um tempo muito atípico, como igreja, como mundo, principalmente nesses 2 últimos anos. Que mensagem você tem de esperança para cada adulto que muitas vezes está isolado na sua casa? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança, meus irmãos, aqueles com os quais eu caminhei 9 anos, o que me dá esperança é saber que nós podemos realizar muita coisa em nome da nossa igreja, porque a nossa igreja está firmada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho entendido, muitas vezes, que a dificuldade que nós estamos passando da pandemia, que nos isolou, está nos atemorizando, mesmo porque o nosso segmento ele é composto muito pelos adultos da área de risco. E muitas vezes nós não percebemos o trabalho da igreja nos alcançando. Mas eu sempre disse, não espere o trabalho da igreja te alcançar. Vá atrás, se coloque à disposição, busque aquilo que você quer, levante a sua voz. Mas eu já passei do tempo. Não, você só não passou do tempo. Se você está aqui, se você ama a sua igreja, você tem que participar, estar lá. São tempos difíceis. Muitas vezes eu digo, eu não tenho esperança, porque também estamos vivendo um momento de desesperança do nosso governo. É um momento de desesperança, mas eu creio que se o nosso Deus colocou essa luta, esse embate na nossa frente, nós não podemos esmorecer. Eu acredito na igreja, eu acredito que temos muito a oferecer, mas eu tenho que arregaçar as minhas mangas, eu tenho que estar junto com vocês. Isto, se você, meu irmão, meu amigo da Coordenadoria Nacional e adultos da Igreja Nacional creem que é possível, vamos arregaçar a manga, vamos firmar fileiras junto com essa turma que está aí. Eu sempre disse, o adulto é a base da igreja. Ele é a base da igreja. A juventude é a energia da igreja. Mas nós temos que sustentá-los. É isso, Paulo. É isso. Coordenadoria Nacional de Adultos. Infelizmente, a entrevista está acabando.
Eu quero agradecer imensamente em nome da Coordenadoria de Adultos da CNA, mas também o meu agradecimento pessoal, tá? Não era nem eu que era para estar entrevistando, né? Mas é muito bom a gente entrevistar aqueles que são importantes para nós e aqueles que fazem parte da construção histórica da nossa vida. Então, Inailda, que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, o teu Amém. ministério, a tua saúde emocional, a tua profissão, porque eu sei que você continua na ativa e não é fácil, nesse período que vivemos não é fácil, e saiba de uma coisa, que o legado que você construiu está aí. Amém. Tá? Nada foi em vão. Mas é pra Nada glória é em vão. E isso Para é a muito glória bom, a gente poder ter um legado. Só para terminar, eu li um livro e ele dizia assim, quando a gente morrer, o que as pessoas vão dizer? Já vai tarde? Ou as pessoas vão olhar para o nosso legado e vão dizer, ela ainda está viva. Então, que realmente o legado que você deixou frente aos adultos da EPI continua aí, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, mas graças a Deus estamos de pé. Nailda, Amém. muito obrigado, tá? Obrigada a você. Sinta-se realmente acolhida e agradecida por todos. E agradeço também a todos que estão assistindo a nossa entrevista, para que realmente esse processo de construção histórica da nossa igreja seja um momento realmente para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Paz seja sobre todos. Amém, Paulo. Muito obrigada. Olá, nossa série de entrevistas está iniciando e hoje nós vamos conversar com o presbítero Daltro Isídio dos Santos, presbítero da nossa primeira igreja em São Paulo, e ele foi coordenador nacional de adultos dos anos de 2007 a 2010, junto com a coordenadora Ione Rodrigues Martins. Então vamos ouvir uma saudação do nosso irmão presbítero Daltro. Boa noite, caros irmãos que estão participando desta reunião, que traz um pouco da história da Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI do Brasil. Boa noite, Daltro. Como você teve contato pela primeira vez com o trabalho dos adultos da IPI do Brasil? Conte-nos um pouco sobre a sua experiência. Eu trabalhei alguns anos na antiga Confederação da Mocidade da IPI do Brasil, em duas gestões, do Zilton Bicudo e do Onan. E a Inailda, posteriormente, saiu candidata vencedora na chapa da Confederação de Adultos da IPIB e chamou-me para compor a assessoria. Isso aconteceu no Congresso de Serra Negra, quando a IACI e o Paulo Vale Nogueira, terminaram seus mandatos. Vamos para a nossa segunda pergunta. Daltro, o que foi decisivo para você candidatar-se a liderar o trabalho de adultos na IPI do Brasil? Olha, com a experiência do trabalho de adultos no mandato da Inailda Bicudo e Florivaldo Rodrigues, senti-me chamado a dar a minha contribuição ao trabalho de adultos da IPIB. Daltro, você acompanhou o processo de transição de confederação para coordenadoria? Sim, Kátia, acompanhei. Como toda a novidade, né, mudança, provoca reação de prós e contras,
Com a mudança, não poderia ser de outro modo. A coordenadoria extinguiu as SAS e varonis para incorporá-los aos adultos com um novo formato de trabalho, e único na Igreja Nacional. Muitas igrejas continuaram trabalhando no modelo antigo, com receio do novo sistema. Mais uma pergunta, meu querido. Há algo que você tenha se arrependido de ter feito ou não ter feito à frente da coordenadoria de adultos? Paulinho, não tenho arrependimento de nenhum dos itens citados, pois tudo o que fizemos foi um trabalho consciente com as possibilidades físicas e financeiras daquele momento, com a ajuda do Senhor da Igreja, Cristo Jesus. Daltro, quais foram as principais iniciativas em sua gestão à frente dos adultos? Olha, nós, primeiramente, isso foi decidido na primeira reunião da diretoria, dividimos o trabalho. A Ione, e era a coordenadora nacional comigo, e o marido, Odair Martins, que era assessor da coordenadoria, eles optaram para fazer um trabalho de visitação para a área do sul do país. E eu fui com Roseli, minha esposa, que era assessora e secretária da Coordenadoria Nacional. Nós fomos para o norte e parte do nordeste, incentivando o pessoal a iniciarem trabalhos de, por exemplo, a alfabetização de adultos durante a semana, quando as igrejas ficam fechadas, né? E então começamos por aí. E também incentivando a fazerem campanha de doação de sangue. Isso aí foi um trabalho começado no Congresso de Poços de Caldas. E lá foi o começo dessa campanha, incentivando as demais igrejas para que fizessem. E também nós lançamos uma campanha de arrecadação de material de higiene pessoal, movimentando todas as IPIs do Brasil, e entregamos esse material arrecadado para a Missão Kaiowá, em São Paulo, e eles, por sua vez, fizeram chegar até a missão em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E, posteriormente, nós organizamos uma caravana, fomos de ônibus até Dourados, né? Levamos uma parte como símbolo da campanha para a Missão Kaiowá, e que nos receberam muitíssimo bem. Foi uma experiência gratificante o contato com os nossos irmãos índios. Que mensagem você quer deixar para os adultos da IPI do Brasil? Nós gostaríamos de deixar uma palavra no sentido de estímulo ao trabalho junto aos adultos, né? No seguinte sentido: a situação atual, política, financeira, de saúde, ela realmente é dramática. Mas, apesar dos pesares, ainda podemos fazer alguma coisa em prol dos menos favorecidos. Nós, como adultos da IPI do Brasil, temos esse desafio a enfrentar neste momento de crise, ok? Lançar mãos ao arado
e o resultado o Senhor da Seara, com certeza, providenciará. Quero agradecer ao presbítero Dalto pela disponibilidade, pela disposição de estar contribuindo conosco nesse momento de entrevista, no qual é um documentário sobre a trajetória dos adultos da IPI do Brasil. E que Deus possa continuar te abençoando, sua vida, seu ministério, sua saúde, e em todos os âmbitos, que Deus seja louvado através da tua vida. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, um abração a todos, abraço saudoso a todos. Fica na paz de Cristo. Amém. Bom, queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos, que todos estejam na graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Um abraço. Meu nome é Vânia, sou coordenadora da IPI de Jataí, Goiás, e estamos muito felizes com esse frutificar que veio nos trazer novos sonhos, novas esperanças, novos líderes, porque na igreja de hoje, nos dias de hoje, a nossa preocupação é muito grande com as lideranças, está ficando um pouco a desejar. E como os mais velhos estão ficando cansados e há essa preocupação de trazer novos líderes. Então, o frutificar veio nos explicar tudo isso. Então, nós estamos com esperança que
vai renovar a nossa liderança, vem trazer novos frutos. Então eu agradeço muito por essa oportunidade, por esse dia gratificante. E estamos assim muito felizes mesmo com o Frutificar e com as palestras. Obrigada.
mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem preces a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, 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 sossegai. Quantas recordações, quantas lembranças, que saudade! E foi unidos para servir ao Senhor, como é a bandeira da CNA. Agora fica registrado nessa ferramenta, conhecendo a IPI do Brasil, e podemos mostrar um pouquinho da caminhada
do povo de Deus. A caminhada de homens e mulheres que fizeram a história, a caminhada da CNA. Agradeço a Deus pelo privilégio de conhecer muitos irmãos e irmãs por onde passamos. Agradecer a cada um e a cada uma que participou direta e indiretamente dos trabalhos da CNA. Agradecemos, eu e o Ronaldo, a cada assessor, a cada assessora que participou do nosso Conhecendo a IPI do Brasil. Agradeço Darli Alves, Cláudia Cássia Barreto, a Jacira Costa e Silva, o Jairo Cabral, Kátia Vieira e Paulo Roberto Balbino. Agradecemos também as pessoas que enviaram os vídeos, Reverendo Írcio Guimarães, José Roberto Pinto, os presbíteros Paulo Nogueira, o Daltro Isídio dos Santos, Odair Martins, presbítera Inailda e a Ione Martins. O trabalho da CNA nesses anos fazendo a sua divulgação através dos vídeos. E quero agradecer com carinho as pessoas que voluntariamente ajudaram a montar e a divulgar esse Conhecendo a IPI do Brasil, a caminhada da CNA. Nosso agradecimento ao Bruno Araújo, da 6ª IPI de Londrina, Eloir Valença, meu amigo, da Igreja Presbiteriana de Londrina, Mariana Amaiana, 2ª IPI de Tatuí. Que Deus os abençoe, abençoe toda a sua família. No próximo mês, agosto, dia 14 a 21, Conhecendo a IPI do Brasil, vamos conhecer um pouco mais. Vamos ouvir relatos, histórias e mudanças, Associação Betel e seus projetos. Até lá, no Conhecendo a IPI do Brasil.